Está iniciando hoje o Tete a Tete, hoje com a presença do nobre delegado vereador, né? O vereador delegado Rômulo. Daqui a pouco ele vai nos falar um pouco sobre ele. E aproveitando aqui a oportunidade, quero mandar um alô todo especial aí para Goianás, São Paulo, né? O pessoal que está ligado aí, que também vai passar na Associação de Codó. Um abraço para todos que fazem parte aí da Associação de Codó em São Paulo. O pessoal aí do projeto Bom de Bola, o Martinho, Raimundão, um abraço aí. O pessoal do metrô também. O pessoal que faz parte do UFA, um abraço todo especial aí pro UFA. E aqui em Codó, eu quero mandar um abraço todo especial para a atriz dela, né? O amigo André, que mora ali próximo ao Alto Bode aí, que disse que ia estar ligado hoje no nosso número 1, programa Tete a Tete número 1. Então eu quero começar hoje aqui com o delegado Rômulo, apresentando, falando um pouco sobre a sua parte pessoal, delegado. O senhor é de Codó mesmo? Tranquilo, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, recebendo esse convite, né? Estamos aqui praticamente inaugurando, né? Esse programa, esse podcast. Para mim é uma honra estar aqui com você, com o Mauricinho, né? Participando desse podcast e dizendo o seguinte, que o delegado Rômulo está há 20 anos em Codó já trabalhei em 4 cidades aqui da região, Codó, Timbiras, Coratá e Peritoró. Fui delegado regional durante 8 anos, né? Tenho formação em Direito e formação em Psicologia. Nasci em Barra do Corda, no Maranhão. O senhor é de Barra do Corda. Sou Barra do Cordino. Mas com anos de idade eu fui para São Luís, né? Passei toda a minha adolescência em São Luís. Fiz faculdade em Campina Grande, na Paraíba. Entendi. E retornei para São Luís para advogar, fui procurador do município um período, advoguei muito tempo e passei no concurso de delegado de polícia. A primeira cidade que eu vim foi para Codó. Estou aqui há 20 anos já trabalhando nessa região. O senhor é filho de seu pai, sua mãe? A minha mãe é de São João dos Patos. São João dos Patos. E meu pai é filho de português. Mas ele é brasileiro? É brasileiro. Filho de português, é brasileiro. E meu avô veio para cá com uns 20 anos de idade, mas a gente tem a dupla nacionalidade portuguesa, né? Estou tentando tirar agora para minhas filhas, para a Catarina e para a Sofia, né? Minha esposa é de Codó. Sua esposa é codoense. Minha esposa é codoense, por isso que eu vim para Codó, né? Porque já estava há bastante tempo namorando com ela, já estava noivo praticamente, e aí eu escolhi vir para Codó por causa dela, né? E também tenho parentes aqui em Codó. Tem o tio Zuza, que já faleceu, tia Iracema, mãe do Zé Luiz, da Autopeço Zuza ali. Conheço. Então eu tenho um laço de parentesco aqui também, tem vários outros primos aqui em Codó. Então minha família é bastante extensa, tenho bastantes aqui parentes próximos, né? E por isso que eu vim para Codó. Doutor Rômulo, sobre essa questão da vinda do senhor para Codó, a indicação, como é que funciona? Assim, Na verdade, depois de fazer o concurso público, a gente presta uma academia de polícia, que durou 6 meses, essa academia. Após a academia, tem as colocações e a gente vai escolhendo as cidades onde vão ficar, né? Eu escolhi logo Codó, né? Então foi uma opção, pessoal. Na verdade, o Assis Ramos, que hoje é prefeito de Imperatriz, ele ficou na minha frente, pediu para ficar em Codó. E eu pedi, rapaz, Assis, deixa eu ficar em Codó. E aí ele foi para Caxias, e aí ele abriu essa vaga de Codó e eu vim para Codó. Então a gente acordou lá na hora, eu pedi para ele para eu ficar em Codó, por causa dessa situação que eu tinha aqui em Codó, né? Que minha noiva morava aqui, e aí ele deixou eu vir para cá e ele foi para, salvo engano, Caxias. E hoje, claro, a população de Codó agradece, né? A sua escolha, a opção por Codó, porque quando a gente fala de segurança, o seu nome é muito cogitado, muito citado, né? Por isso, a escolha hoje do primeiro número 1 do nosso programa aqui, iniciando, ter a sua presença aqui como participação. Com certeza, só finalizando essa parte de apresentação, o que levou o senhor a escolher a sua carreira de delegado da Polícia Civil? É um sonho de criança, né? Desde novinho eu gostava de essa questão de polícia, né? Polícia, ladrão. E essa questão também de agir, né? De ação. Eu sempre fui um cara muito imperativo. Então eu gostava dessas questões na parte penal também, a parte criminal, me identifiquei muito com isso na faculdade, né? Gostava muito de direito penal, processo penal, então foi o que me chamou, né? Me chamou para a área jurídica, essa parte do direito penal, processo penal, e o delegado de polícia trabalha de manhã, tarde e noite com isso, né?
Então, identificação pessoal. Então, como vocês podem ver, foi uma escolha de infância, né? Como toda infância, tem uns que querem ser médico, outros querem ser professor. No caso do delegado Rômulo, foi uma opção pessoal, se identificou com a carreira. Então, ele escolheu, graças a Deus, também a escolha pessoal com referência a Codó. Eu sei que as pessoas querem que a gente já vá direto para o assunto, para o tete-a-tete. A gente está iniciando esse bate-papo até para as pessoas conhecerem melhor o senhor, que a gente ouve muito falar no delegado Rômulo, mas não na pessoa Rômulo, né, Vasconcelos. Então, como a gente vai passar esse programa também fora do Maranhão, eu queria um pouco que as pessoas conhecessem melhor, por isso que eu iniciei perguntando de quem o senhor era filho, para uma identificação pessoal. A outra questão é a questão de segurança. As pessoas querem saber muito da área de segurança, mas já nós vamos entrar nessa questão de segurança. Como o doutor escolheu uma questão política, eu vou entrar na questão política primeiro, para depois que a gente possa iniciar essa questão de segurança, que é uma das principais requisições né, com relação aos assuntos, no qual eu chamei o senhor aqui. Hoje o senhor é vereador. Certo, sou vereador aqui em Codó, pelo segundo mandato, né? O primeiro mandato a gente teve... Segundo mandato. Segundo mandato, o primeiro mandato a gente teve 2.381 votos. Fiquei bem colocado, em primeiro colocado, tirei mais de 800 votos na frente do segundo colocado e foi uma surpresa grata nossa, né, pelo serviço que a gente prestou como delegado de polícia, né, como um protetor da lei, né, porque o delegado de polícia é a primeira baliza que tem para a sociedade é o delegado de polícia, né. Então, assim, e com esse trabalho nosso que a gente desempenhou durante esses 16 anos já, né, porque foi 4 anos atrás, a sociedade entendeu que precisava colocar alguém da segurança pública dentro da Câmara de Vereadores, na credibilidade que nós conquistamos durante esse período, né, as indicações, as pesquisas davam conta que precisava de alguém de credibilidade, de respeito na cidade, para tentar corrigir ou fazer algo pela sociedade de Codó. Mas o que leva uma pessoa que sempre se identificou com a área, né, a área de segurança, na área de delegado, hoje está tramitando para a área da política? O que levou o senhor a entrar nessa área? Na verdade, eu estava quase 16 anos, né, quase 4 anos atrás, só aprendendo, enxugando gelo. Entendi. Eu vi que só aprender não estava dando solução, não estava dando resultado. Entendeu? Então eu tive que entrar na vida pública para tentar fazer um up mais, alguma coisa a mais. E porque, como está dizendo, só aprender não vai dar jeito. Eu tinha que fazer alguma coisa pela educação, que é a base de tudo, alguma coisa pela saúde e pela segurança pública. Só consegue isso através das políticas públicas. Entendeu? Então eu tinha que buscar elementos básicos lá na educação para tentar corrigir isso que está acontecendo hoje, né? Então as leis existem, as leis são duras, né? Mas só aprender não vai dar resultado. A gente tem que gerar emprego, a gente tem que constituir emprego, gerar riqueza na cidade, entendeu? Então, assim, tudo isso é através da política, tudo vem através da política. Então, eu vi que só aprender não estava dando solução, porque só estava enxugando gelo esse tempo todo. Eu tinha que fazer algo pela sociedade de Codó. Além de prender, além de aplicar a lei, entendeu? Eu tinha que fazer algo pela sociedade de Codó e seria através da política. Então, aquele jovem que sonhou um dia ser policial, hoje, né, delegado da Polícia Civil, entrou para outros campos, o campo da política, que hoje é muito desacreditado, né, por uma série de questões. Mas o senhor hoje ocupa só o cargo de vereador ou ocupa as duas funções? Eu ocupo as duas funções, né, porque os horários são compatíveis, né? Eu exerço o cargo de delegado durante de manhã e tarde e à noite nas sessões eu vou dia de terça-feira, né? Mas como eu vou ter que sair agora, me desincompatibilizar dia 1º de abril, porque eu vou concorrer a um cargo de deputado federal, eu estou trabalhando de manhã, tarde e de noite, praticamente na delegacia, estou morando na delegacia, porque eu ainda tenho 60 inquéritos para concluir. Eu não queria deixar, lógico que eu vou deixar aí alguns, mas eu queria deixar poucos inquéritos para o meu colega que vai me anteceder, que vai me suceder, para não deixar muito trabalho para ele, né? Então é muito papel, é muita coisa, é muita ocorrência. De 100 ocorrências que registram por dia, a gente tem que despachar todas elas, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Codó cresceu muito, uma cidade muito violenta ainda. Exatamente. Entendeu? Nos últimos dias teve vários homicídios. Mas, exatamente. Assim, a gente está lutando muito e a polícia trabalha muito aqui em Codó. Mas sobre o ambiente, mudou muito, né? O ambiente de delegacia, de delegado da Polícia Civil.
hoje para o ambiente de vereador. Qual a diferença que o senhor achou na questão de ambiente? De delegado para vereador. O que o senhor mais estranhou, assim? Ou não? Você achou Na verdade, todos os dois são muito difíceis, né? A grande discussão, né? A grande contradição em relação ao delegado de polícia, a nossa maior dificuldade, né? No maior contratempo, é tentar trazer justiça, né? E trazer segurança pública para as pessoas, diminuir a criminalidade, mas a gente tem várias dificuldades com isso, né? A questão de estrutura. Então, para você ter ideia, a estrutura de Codó é muito aquém, entendeu? Perto das cidades aqui próximas, como Caxias, Timon. Timon, me parece, tem 18 delegados. Caxias, me parece, tem 8. E Codó tem 4, entendeu? E o volume de serviço aqui é 100 vezes igual a eles, 100% igual a eles, entendeu? Então, as nossas prisões, durante esse ano 2021, a gente ficou em primeiro lugar no topo, em todas as regionais do Maranhão, que são 21 regionais. Nós tivemos mais de 300 prisões, só a Polícia Civil. Então, a gente ficou em primeiro lugar, a Polícia Civil ficou em primeiro lugar de Codó, em todo o Maranhão, para ter ideia. Ganhamos de São Luís, ganhamos de Imperatriz, várias cidades grandes, Caxias, Timon, de termos de prisões. Então, Codó trabalha muito, é a menor regional do Maranhão, só são 4 cidades, que eu estou falando da Polícia Civil da regional, Timbiras, Coratá, Peritoró e Codó. Então, dessas 4 cidades, que é a menor regional do Maranhão, todas as outras cidades são 12, 15 cidades, 6 cidades, 8 cidades, a menor é Codó, com 4 cidades, e foi a que prendeu mais. Então, aqui a gente produz muito, todos os delegados, todos os investigadores, todos os escrivães, todas as pessoas que compõem a Polícia Civil trabalharam muito, mas mesmo assim com condições precárias. Se tivesse condições melhores aqui, então estaria muito melhor. Né? Um dia desse eu tinha um carro na delegacia, hoje chegou outro. Chegou um carro da Polícia Civil e chegaram 2 carros novos para a Polícia Militar. Então já vai melhorar, né? Tem dia que só tem um policial civil por dia. Então 4 delegados e um policial civil. Então assim, tem dificuldade, né, de material humano. Né? Material bélico até que tá legal, as armas são compatíveis, mas material humano está muito aquém de outras cidades. E na questão, assim, que nem eu fiz a pergunta para o senhor, na questão do ambiente, o que muda assim do ambiente de delegado para o ambiente de vereador? Ou há uma similaridade? Na verdade, o ambiente de delegacia e de delegado de polícia, o ambiente eu me sinto muito mais confortável, né? Porque, como delegado? Como delegado de polícia. E como vereador eu sinto muita dificuldade, porque o vereador ele faz o que? Projeto de leis, faz as leis e fiscaliza o Poder Executivo. Né? Mas só que tudo, as indicações, os projetos, tudo depende do Poder Executivo. Então a gente é muito amarrado. Entendeu? Como delegado eu tenho autonomia a fazer o que quiser dentro da minha circunscrição. Entendeu? Eu tenho mais autonomia. Mas como vereador a autonomia é 0. Entendeu? Então assim, a gente se sente muito mais amarrado como vereador, sente muito mais dificuldade para exercer o cargo. Mas como vereador, assim, no seu ponto de vista, o que você achou que é, assim, sobre a condição mais difícil, sobre essa questão dos projetos, quando o senhor chegou no ambiente da Câmara de Vereador? Não, um ambiente tranquilo. Tranquilo? Em relação aos colegas, é um ambiente harmonioso, não tenho problema nenhum com isso, é um ambiente muito tranquilo, as sessões são tranquilas, eu não tenho nenhum problema, me posiciono, entendeu? Eu trato dos colegas todos com respeito. Em relação aos projetos que a gente faz, a gente sente dificuldade, porque todos os projetos que a gente praticamente da gestão passada e dessa gestão, poucos foram ainda acatados. Mas né, como funciona essa questão do projeto, doutor, assim, de aprovação? Você cria um projeto... A gente, na verdade, como gera recurso, e depende do Poder Executivo, a gente não tem recurso para gerir o projeto, né? Então, por exemplo, central de monitoramento, depende do Poder Executivo para aplicá-lo, né? E eles têm que ter recurso, a gente não tem recurso. Então a ideia a gente lança. Agora resta saber se o Poder Executivo da pessoa do prefeito vai querer fazer aquele projeto ou não. Entendeu? Entendi. Porque tem que estar no orçamento, tem que estar na lei de diretriz orçamentária, né? Então tudo isso tem que estar, lógico, o município, através do prefeito, ele vai colocar aquilo que interessa para ele, né? Que é mais para ele, assim, em termos de interesse da população, né? O que é mais necessário, o que é mais urgente, né? Então, muitas das vezes, alguns projetos que a gente tenta colocar, né, tenta mostrar para o prefeito, mas muitas das vezes esses projetos não são
não são assistidos, né? Essa é a dificuldade que nós temos como vereador. Hoje em Codó, o senhor faz parte da oposição ou da ocasião? O senhor é pró ou contra o governo hoje? Hoje eu sou o governo, né? Faço parte da bancada do governo, do prefeito José Francisco, né? Eu e mais 12 vereadores da base, né? Teve uma questão de alguns vereadores, 5 vereadores votaram contra alguns projetos do prefeito. Isso causou realmente um mal-estar. Eu não sei como é que isso vai ficar agora nos próximos dias, né? Se eles vão se manter na base ou não, se vai ter uma ruptura. Eu torço pela união do grupo, né? Não quero que ninguém saia do grupo, porque enfraquece o grupo, né? Com certeza, a gente torce que os vereadores sentem para dialogar e discutir o que está faltando para alinhar, né? Eu sou um homem de acordo, uma briga alguém vai perder, né? Então qualquer briga alguém vai perder, vai ter um vitorioso e um perdedor, e eu sou um homem de acordo, de harmonia, né? Então eu praticamente tenho orientado o prefeito, chamava a conversar, oriento os vereadores que tiveram essa posição, né, populista, né, de votar sem ser de acordo com a sua consciência, só para fazer vozes, né, circo para a plateia, né? Então, assim, tem situações que a gente tem que ter convicção, posicionamento. Eu tive posicionamento nos meus vetos, a favor, contra veto, contra projetos de prefeito a favor. E assim, na dúvida, eu fico em prol do povo, né? Na dúvida, eu fico em prol do povo. A minha ideia é essa, né? Mas eu sempre votei de acordo com minhas convicções. Pegando só esse gancho aí da questão dessa desordem do veto, a gente aqui em Codó ouviu muito sobre a questão do veto do abono, né? E alguns professores falaram que o senhor votou contra os professores pela posição com questão ao veto. Inclusive isso que gerou um desgaste muito grande com a base de apoio do prefeito. Muitos não seguiram a ordem do prefeito, eu não sei como é que funciona, o senhor pode falar melhor aqui para nós e para todos que estão ouvindo. O seu posicionamento com questão ao veto do abono. Na verdade, não existe essa questão de ordem de prefeito, porque são poderes independentes, né? Poder executivo e legislativo, eles são harmônicos, mas são independentes, né? A gente respeita o posicionamento do prefeito, lógico que era o interesse do prefeito, porque ele queria que fosse votado no veto, porque ele achava, a assessoria jurídica dele achava que era inconstitucional. E a gente se baseou nisso, a gente estudou o caso e viu realmente, teve posicionamento de votando, porque é o seguinte, se existe o Poder Legislativo para fazer o projeto que saiu da Câmara, que foi para o Poder Executivo para aprovar ou desaprovar, ele vetou. Ali, o Poder Executivo está ali para corrigir qualquer erro do Poder Legislativo. E ele retorna novamente para o Poder Legislativo promulgar ou não, entendeu? Ou aprovar ou não o veto. Novamente, mais um leame de correção. Mas isso, se a Câmara tiver errada, votado, e a Câmara derrubou o veto do prefeito, e o prefeito ainda pode recorrer à Justiça, que é mais um patamar de correção, entendeu? E tem o Tribunal de Justiça para corrigir, tem o STJ para corrigir, então, assim, ninguém está total com a razão, né? Eu votei de acordo com a minha convicção, achava que realmente... Então não foi seguindo uma ordem do prefeito, um pedido do prefeito. Não, o senhor votou... De acordo com o meu entendimento, né? E nem foi contra os professores? Não, de forma alguma, ninguém está contra nenhuma classe, né? A gente está votando ali em prol do nosso poder de conhecimento, né? Jurídico, né? A gente tem a formação jurídica e vi realmente, eu não participei das comissões, não, como o projeto já passou pela Câmara e estava com parecer favorável da Constituição e Justiça, a gente pensou que estava tudo tranquilo, né? Tudo normal. Eu não participo das comissões, o projeto passou das comissões, foi para votação, todo mundo estava alinhado na base para votar, votamos favorável, foi para o prefeito. Quando o prefeito chegou e viu o projeto, viu que aquilo ali não tinha condições, porque ele está cometendo crime de apropriação indébita, porque ele estava deixando de descontar deixar de descontar uma coisa. E quem ia pagar esse custo, entendeu? Então, agora os professores vão ter que descontar no imposto de renda. Talvez tenha um valor maior do que esse R$800 que iriam ter, que possivelmente, em tese, poderiam ter direito. Entendeu? Então, assim, tudo isso é contestável, né? Mas tem um poder judiciário para corrigir qualquer falha nossa. Inclusive, o senhor falou uma frase que transformaram um ato jurídico em um ato político. Quando o senhor falou isso na Câmara, o senhor se referia ao quê? Porque alguns posicionamentos, que a gente respeita o posicionamento de qualquer colega, mas ali a gente estava vendo que era um posicionamento político, não jurídico.
Né? O posicionamento jurídico, o prefeito estava certo. Na Constituição Federal, no artigo 153, é claro em relação a essa tributação, que não pode ter cobrado 2 vezes isso, descontado 2 vezes, é o bis in idem. E também no Código Tributário Nacional, me parece, falha a memória, eu estou sem um código aqui, mas parece ser o artigo 47, trata desse assunto que realmente que essa questão é descontado o imposto de renda, entendeu? Se o prefeito não desconta isso, o prefeito ia responder por crime de responsabilidade fiscal, entendeu? Então o prefeito não vai colocar a administração dele em risco, entendeu? E ele vai ganhar na justiça, Porque ele perdeu na Câmara, né? Ele perdeu na Câmara, mas vai recorrer. Inclusive com uma parte de apoio da base dele, né, dos vereadores. Da base dele, mas na verdade aquilo ali foi um estopim, né? É porque está gerando inclusive um desgaste na base do governo com relação a isso. Do governo também, agora a eleição da Câmara, também essa antecipação da Câmara, que eu fui contra também. No início eu tentei convencer o nosso presidente para não fazer a antecipação da Câmara, porque não tinha dado certo no mandato passado, né? E fez a antecipação, como é que pode? O cara pede para antecipar e acaba perdendo a eleição, né? Por falta de articulação, por falta de visão das coisas. Porque não teve essa visão, ele não era para ele ter antecipado isso. Ele pensava que isso era uma válvula de escape, para ele ter um poder mais de pressão em cima do prefeito, para botar a bancada para votar em cima dele. E não aconteceu isso. Entendeu? Não aconteceu isso. Doutor, porque, né? Quem fosse candidato precisava dos votos da oposição. E o Antônio Luiz conseguiu se articular com a oposição, entendeu? Fechou os 7 e trouxe mais 3. Aí, lógico, estava praticamente solucionado o problema dele, já estava com 10 votos, e aí todo mundo resolveu votar nele. Então, assim, doutor, na parte de articulação ainda, nessa parte política, já nós vamos entrar na questão de segurança, que eu sei que com a sua presença aqui o pessoal questiona mais a questão de segurança. Eu quero fechar o assunto de política. Nessa parte de articulação, a gente nota que a parte do governo, na parte de articulação, é fraca nessa parte. Na sua opinião, o que falta na base de articulação para que essa base avance a mais na questão de negociação, inclusive dos projetos do governo na cidade de Codó? Na verdade, esse nome fraca fica até um pouco mais pesado eu falando, tá com esse nome aqui, porque eu vou estar ofendendo alguns colegas, né? Não, mas tudo bem. Principalmente o colega que é o líder do governo, base, que é o Dr. Mendes. O que eu já tenho falado para ele, ter dado alguns retornos para ele, dizendo assim, reúna com as pessoas antes das sessões para a gente alinhar, né? Então está faltando a gente reunir mais, conversar mais sobre relação aos projetos do governo, porque realmente foi uma falha nossa como todos, não só dele, mas nós como todos, que a gente não alinhou a questão do projeto. Então, assim, um projeto que saiu da gente, o prefeito vetou, o projeto saiu da Câmara, que não era para vetar um projeto da base dele, né? Não era para vetar um projeto da base dele, era para ter sido conversada, e aconteceu isso e gerou desgaste de forma desnecessária. Entendeu? Desnecessária. Inclusive gerou algumas manifestações, né, na Câmara de então, grupos assim, que eram contra. Você vai entender isso, né? Então, faltou diálogo na própria base, entendeu? E isso eu tenho dado um retorno para o líder do governo, né? Para tiver um projeto desse que vai gerar polêmica, que sente com a base, que sente com o Poder Executivo para alinhar, né, de forma criteriosa, de forma legal, né, constitucional, para não ter um problema de desgaste como esse, porque assim, ninguém quer sofrer um desgaste desse, né? Então é complicado, realmente, politicamente é complicado, mas aconteceu e a gente tentou fazer da melhor forma possível, mas foi derrubado o veto do prefeito e está aí agora para ser resolvido, né? Mas até para no futuro não gerar esse desgaste, hoje o senhor como vereador e representante do governo, na sua opinião, o que se pode se tomar em conta para no futuro evitar possíveis desgastes no governo e nessa questão aí de administração pública? Na verdade, em relação à administração pública, partindo do Poder Executivo, o Poder Executivo também tem que alinhar isso aí, entendeu? Porque esses projetos passam pelas procuradorias, pela assessoria jurídica e eles mandam direto para a Câmara sem alinhar. Tem que alinhar, entendeu? Se for um projeto de interesse do Poder Executivo que se aprove, e a gente vai passar isso pelas todas as comissões, e a gente tem que mostrar logo, não tem como passar isso aqui é inconstitucional, isso aqui não passa, entendeu? Para ele não estar mandando projeto também que não vai passar,
Tá entendendo? Então, no seu ponto de vista, a questão é o diálogo, né? Lógico, dialogar, negociação, dialogar, por quê? conversar. Se ele mandar um projeto que vai ser contra a opinião pública, contra as pessoas, contra a população de Codó, eu vou ter que votar contra, entendeu? Então, assim, e todo mundo lá, com certeza, porque a gente trabalha em prol da população de Codó, bem na cidade, né? O nosso interesse é trabalhar em prol da cidade, depende do interesse de quem for. A nossa ideia é essa. Continuando nessa questão ainda de negociação, existem as comissões na Câmara, né? E, inclusive, o seu nome foi citado para representar em alguma comissão, depois o senhor pode até falar se foi alguma comissão específica. Certo. Nessa questão de comissão, por que o seu nome não foi aprovado na questão de comissão da Câmara? Na verdade, o primeiro ano eu não quis participar porque os horários são incompatíveis, né? Aí me pediram para participar e eu falei que tinha uma condição só. Eu estou na Comissão de Constituição e Justiça. E eu falei, eu posso participar da Constituição de Justiça, porque eu fui dos 4 anos passados. Dos anteriores. Mas como eu era presidente, eu marcava os horários só para a noite, entendeu? Como eu não sou presidente, eu pedi para ele marcar os horários à noite, ou então o horário de 12 horas a 2 horas da tarde, que é o horário de intervalo de almoço. Porque nas 8 horas durante o dia, de manhã e de tarde, eu estou no meu local de trabalho, que é a delegacia de polícia. Então eu não posso estar naquele local que eu posso estar sem representado, porque os horários vão estar conflitantes, entendeu? Então eu estou fazendo parte da Comissão de Justiça, mas não teve uma reunião que eu faltei, não deu para mim, que eu estava em Teresina, mas o suplente me substituiu, mas vão ter reuniões durante esse ano todo, e essas reuniões eu pedi para o presidente, que é o doutor Nelson, pedir para ele marcar durante o período noturno, que eu estou livre, podendo ir. Se ele marcar de manhã e de tarde, eu não vou, meu suplente vai me substituir, porque eu não vou ser punido, né? Posso responder. Apesar que, a partir de março agora, eu estou de licença, né? De março até outubro eu estarei de licença, então eu posso participar das comissões durante o período de manhã e de tarde. Então, porque essa parte das comissões é uma parte estratégica, né? Que é das comissões que seguem para frente para a Câmara para que sejam aprovados os projetos que vai beneficiar a população de Codó. E a sua parte na comissão seria importante, né, a sua participação. Não, com certeza. Não faltou articulação política nessa questão das comissões para ver a questão de horário, um horário que seria compatível com a sua grade de trabalho? A gente tratou desse assunto, porque ali não é questão praticamente de situação política. Porque é um acordo entre os vereadores, né? A gente faz o sorteio, quer ficar em qual comissão, aí a gente escolhe. Se tiver 3, aí os 3 votam entre os 3 para saber quem vai ser o presidente. Se tiver 5, faz uma votação entre os 5 para saber quem vai ser o presidente e vice-presidente. Então, assim, é uma coisa que é comum na Câmara, não tem questão de articulação. Praticamente... Então é negociando a base com a oposição, no caso. Dividindo, né? Dividindo, por exemplo, como são 5 comissões, aí a base ficou com 3 e a oposição ficou com 2, né? Lógico que as comissões mais importantes de finanças, de Constituição e Justiça e infraestrutura ficou com a base, né? Porque nós somos maioria, então nós ficamos com essas 3 comissões mais importantes. E aí a educação e saúde ficou com a oposição. Uma questão que eu queria verificar, que também sempre o pessoal pergunta, como um dos vereadores mais bem votados dentro da cidade de Codó, por que não a presidência da Câmara? O senhor nunca almejou? Por que o senhor nunca assumiu a presidência da Câmara? Na verdade, como funciona? Eu até falei com alguns companheiros, os companheiros pediram para a gente viabilizar a campanha nossa, né? A nossa campanha aí para montar uma chapa. Mas, por questão de tempo, né? Praticamente não tive tempo para estar com agilizando essa questão dessa chapa, e eu acabei retirando a minha candidatura, e também o Galileu também tinha interesse, ele acabou retirando a candidatura dele, e ficou só o Antônio Luiz com o Domingos Reis. O Domingos Reis não conseguiu formar a chapa de 9, e o Antônio Luiz já tinha formado a chapa de 14, praticamente 14, não, 12. Ele formou 12 e sobrou 7 para o Domingos Reis, né? E para formar a chapa são 9 vereadores, né? Porque é o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, aí vem os suplentes, são 9 pessoas na chapa, né? Então ele não conseguiu sucesso nesse período que a gente ficou aqui. Então, porque a gente faz o que gosta, né? Quem faz o que gosta fica mais fácil. É um trabalho, é um lazer, é um prazer.
é amor. Então, assim, a gente, para mim concorrer à presidência da Câmara, eu tinha que ser largar a delegacia, deixar de ser delegado em Codó. Isso eu acho que a gente tem que contribuir muito ainda para Codó. E com certeza as pessoas iam sentir, né, muito, né, a nossa falta, porque são poucos delegados aqui em Codó. Só são 4. Perdendo um, vai ficar só 3, aí mesmo que a sociedade vai ficar desassistida. Então, só para encerrar essa questão política, né? Na sua opinião, assim, o que falta para a Câmara de Vereador, para estar melhorando na questão de transparência, eu falo assim, para que a população venha participar mais. Porque quando a gente conversa com o povão mesmo na periferia, a gente vê que as pessoas estão aquém de quem está na Câmara. Tem aquele processo da campanha política e depois que passa a campanha, a população tem pouca participação. Como a população pode estar participando mais do governo da forma assim, dentro da Câmara? Tem várias ações que o novo presidente ou o atual presidente pode fazer, que é fazer a Câmara itinerante, levando a Câmara para os bairros, né? Para as comunidades maiores. Isso é muito importante. Fazer um portal de transparência, digitalizar toda a documentação, entendeu? Que o portal de transparência da Câmara, né, seja mais acessível, né? Mais acessível às pessoas, né? Fazer contratos com emissoras de televisão, de rádio, para divulgar com todas as, não escolhendo ninguém, nem ser chapa branca, fazendo contratos com todas as emissoras, com todas as rádios, para divulgar mais o trabalho dos vereadores, entendeu? Da Câmara em si, né? E isso eu acho que deve ser uma visão que deve ser levada em consideração. Trazer mais cursos, né? Tem vários escritórios de advocacias que trazem mais cursos para profissionalizar, para preparar cursos de projetos de leis, como fazer uma lei, como fazer uma indicação, entendeu? Tem seminários sobre isso. Então, assim, tem que praticar mais, o presidente vai ter que trazer isso mais para a Câmara, entendeu? E popularizar mais a Câmara para a população saber o que está acontecendo na Câmara, o que o vereador faz, o que deixa de fazer, né? As indicações, os projetos, a rua que vai ser asfaltada, o posto que está precisando, né? Porque nosso maior problema aqui, de acordo com as pesquisas, é a saúde, né? Apesar que a saúde está dando uma melhorada, o prefeito está reformando a ala A. Ainda tem muita reclamação. Está reformando a ala B, entendeu? Então vai ter inauguração da Policlínica agora sábado, entendeu? Então vai ser um avanço, porque vão ter vários tipos de consultas e de exames, né? Exames praticamente, né? Vários especialistas. Então vai dar um salto, né? Vai dar um salto. E o segundo maior problema de Codó é a infraestrutura, né? Então esse problema também tem que ser assistido, né? Muito, né? Porque aqui tem várias ruas que precisam ser recapeadas, asfaltadas, né? Então, assim, a gente está precisando muito de questão de infraestrutura, que também está um gargalo nesse governo. O governo vai ter que sentar com o governo do Estado para conseguir questão de infraestrutura, principalmente de asfalto às ruas, né? Essa questão do site da Câmara, inclusive eu entrei lá para ver alguma coisa com relação ao senhor mesmo. A gente nota uma dificuldade de encontrar projetos do vereador. Tem a foto do vereador lá, mas você não consegue ver o que o vereador pediu, o que ele está executando, o que ele está esperando da prefeitura, quais os projetos que já foram aprovados de determinado vereador. A gente não tem acesso a essas informações. Hoje todo mundo tem um celular. Então, seria tão fácil a pessoa ter acesso a essas informações para saber qual vereador realmente está atuando em prol do povo. Porque hoje a gente entra no site, hoje mesmo eu entrei, você clica num determinado vereador, você não tem acesso a nenhuma informação daquele vereador, nem da parte, por exemplo, se ele está saindo, a parte, o que ele está fazendo naquele dia, que ele é uma pessoa pública. Então, essa parte de informação do vereador... No canal, né? Na Câmara. A gente tem do vereador os canais particulares, mas eu acho que deveria ter, o vereador deveria ter na Câmara um canal para que a população tivesse acesso, até para ela buscar essas informações, o que o vereador, se ele votou num determinado vereador, se ele quer saber alguma coisa, e não tem isso na parte da Câmara. Tem que ter um canal, né? Tem que ter um canal de abertura com a população, não sei se vai ser através do Facebook, Instagram, né? Próprio WhatsApp, algum canal tem que ter. Outras câmaras maiores têm, né? Mas eu acho que o atual presidente ou o próximo presidente vai ter que
ter essa visão que você está tendo, né, para a população realmente acompanhar isso de perto. A agenda de um homem público é pública. É lógico. Então, por exemplo, como eu votei num determinado vereador, eu quero saber o que ele vai fazer hoje, onde ele vai estar. O que ele está fazendo é de meu interesse, ou se é de interesse coletivo. Então, essas informações do homem público, eu acho que a população deveria ter acesso. E você entra no site da Câmara, eu acho que ainda é muito deficiente nessa questão de informação. A gente não tem essa parte de acesso. Tem que melhorar muito isso aí. Doutor, a questão dos projetos, o senhor já está no segundo mandato, não é isso? Quais os projetos o senhor conseguiu aprovar na Câmara de Vereador? Assim, deixa eu ver. Os projetos que nós fizemos, que foram aprovados, a gente fez um projeto da ciclovia, que esse projeto está sendo aplicado agora pelo governo do estado, né? Mas muita gente quer ser o pai da criança, mas isso é normal. A gente não consegue fazer o projeto, a gente dá a ideia do projeto, né? Tem o centro de monitoramento, que o Najib também conseguiu fazer, né? O centro de monitoramento, mas está parado por falta de recursos, né? Porque o negócio não é fazer o projeto, é manter o projeto funcionando, né? A questão do ML também, a gente pediu uma sede do ML. Isso. Está lá no Codó Novo, mas está parado também, sem nenhuma estrutura, foi aberto sem nenhuma estrutura, está até com uma conta de energia cortada, entendeu? Está parado o prédio, entendeu? Então, tem um auxiliar de legista e tem um médico legista aqui em Codó. Então, nós precisamos, no mínimo, 2 médicos legistas e 2 auxiliares de médico legista. Pedimos também um rabecão, que é um carro que transporta o corpo, entendeu? A gente está pedindo isso aí, faz tempo que a gente pede isso aí. E nunca veio, o Estado nunca teve interesse. Os CIOPS, né, faz parte da sua indicação. Por que não? Centro de operações, entendeu? É a questão do guarda municipal, o senhor ia integralizar, né? Armar a guarda municipal e integralizar com a polícia militar, mas isso também não foi para frente. Essa questão... Tem vários projetos que nós fizemos a guarda municipal, toda cidade acima de 100 mil habitantes pode ter guarda armada, né? Exatamente. A gente fazia a integração entre a guarda com a polícia militar, né? Com a polícia militar, mas para isso tem que ter concurso público, tem que treinar o guarda, esse pessoal tem que ir para São Luís, para a academia de polícia civil, militar, para fazer o curso, para fazer o treinamento com arma, entendeu? Tem que tem que dar toda a estrutura da guarda municipal, tem que ter um projeto de lei para isso, porque tem que ter corregedoria, porque o cara vai fazer uma merda lá na rua e eu tenho que responder pela merda dele. Sim, doutor, mas eu sei que é dificultoso. Mas isso tem que ter o quê? Orçamento para isso, entendeu? A gente colocou isso, estava colocando, todo ano a gente coloca para entrar no orçamento, mas nunca entra. Entendeu? Mas por que não entra? Aí tem que ver um interesse maior. Se o interesse maior é tirar um quinhão dali da saúde, ou da segurança pública, ou da educação para colocar na guarda municipal. Essa distribuição quem faz não é o vereador. Quem faz essa distribuição é o Poder Executivo. Então, porque, por exemplo, como o senhor como é um vereador da base do governo, e o governo hoje, que nem o senhor mesmo falou, tem 12, então é maioria na Câmara. Esses são projetos importantes, principalmente na questão de segurança, guarda municipal, a questão dos CIOPS, a questão do IML. São áreas estratégicas importantes na questão de segurança. Com certeza. E isso foi uma promessa, quando o senhor, lá atrás, né, o senhor falou para a população, nós não vamos estar forçando. Na verdade, segurança pública é condição do Estado. Eu sei, do Estado. Mas a guarda municipal ela serve para proteger o patrimônio público do município. Mas em grandes cidades acima de 100 mil habitantes, que é o caso de Codó, ele já faz a parceria com a Polícia Militar. Ele já faz a prevenção e tem o poder de polícia, ele pode ter o poder de polícia. Ele está vendo cometendo crime, ele vai estar ali armado, preparado e pode fazer o flagrante da pessoa. E conduzir para a delegacia para a autoridade policial fazer o flagrante. Até um cidadão comum pode prender alguém em flagrante. Vale alguém que tem o poder de polícia com a guarda municipal. Entendeu? Não é só mais hoje para proteger o patrimônio público. Se ele viu o estado de flagrância, ele está ali preparado para coibir. Se a pessoa está fardada, armada, lógico que aquele cara, o criminoso, vai cometer o crime naquele local ali. Sim, doutor, eu estou entendendo, mas o que eu quero entender, assim, eu acho que a população também quer entender, qual a maior dificuldade desses projetos, principalmente ligado à área de segurança, que a gente sabe que Codó, a condição que se encontra hoje, para sair do papel para a realidade. A maior dificuldade hoje é ter um político da área estadual e federal dentro de Codó que não tenha mais de... O último foi em 2007, que foi o Antônio Joaquim. Então nós estamos precisando de um deputado federal e um deputado estadual da cidade que corra atrás disso. Então isso é questão política. É questão política. Questão política. É questão política. E aí, junto com a Câmara de Vereador e o pessoal da base do governo e esse político maior para estar lutando com esse interesse. Porque hoje, o Brasil hoje é uma federação. Hoje o deputado estadual, ele fica através das emendas impositivas. E o deputado federal também, entendeu? Só que as emendas impositivas do governo federal é gigantesca.
É por isso que eu estou perguntando para o senhor. Para ter ideia, o Everton Rocha mandou só para a Imperatriz para construir um hospital 40 milhões de reais, construiu o Hospital do Amor, entendeu? E ele mandou outros milhões quando os senadores, os deputados federais, para... Aqui em Codó, acredito que só o Edilásio mandou outros 9 milhões para Codó, entendeu? Então dá para ser aplicado em alguma coisa, entendeu? Esse dinheiro dá para ser aplicado, agora tem que ser bem aplicado, entendeu? Tem que ser bem aplicado. Então, se pegar um deputado federal da região aqui, não só de Codó, porque o Codó não vai eleger um deputado federal que tem que ter 180 mil votos, que é o coeficiente eleitoral, que é para fazer um, entendeu? Então, a média, o cara tem que ter aí, para ser eleito, uns 80 mil votos. Né? Então, ele precisa de outras cidades para elegê-lo. Então, aqui, a sociedade de Codó tem que ser barrista e eleger um candidato daqui da região. Não só de Codó, mas a região dos Cocais, a região do Vale do Itapecuru, que é Timbiras, Codó, Coratá e Peritoró. Entendeu? Caxias também. Então, hoje, falando diretamente agora para o eleitor e para as pessoas que nos acompanham, né, em todo o estado do Maranhão, o que o senhor diria, então, já que o senhor fala que a questão é política, para o eleitor, como ele pode fazer para estar ajudando o senhor nesse projeto que o senhor não tem culpa de não ter saído do papel, né? Faltou força política, não é isso? Faltou força política. Isso. Como o eleitor pode estar colaborando para que esse projeto possa estar saindo também do papel com essa força política? Na verdade, como estou falando, o eleitor de Codó ele tem que fazer igual ao eleitor de Caxias, igual ao eleitor de Timon. O eleitor de Timon escolheu o candidato da terra. Ele foi barrista pelo candidato da terra. Lá são 3 deputados estaduais e um federal. Entendeu? Timon é a mesma coisa. São um federal e 2 estaduais. E Codó, que é a 6ª cidade do Maranhão, não tem nenhum. Afonso Cunha tem um deputado federal. Entendeu? Mas é uma cidade pequena. Então, assim, mas a população se reuniu. As cidades circunvizinhas se reuniram. Entendeu? Então, se essa região aqui escolher, lógico, tem vários nomes, né? As pessoas têm que conhecer quem são os candidatos, os projetos que estão expostos, conhecer a pessoa, entendeu? Escolher. Lógico, ninguém é 100%, mas a pessoa tem que escolher um candidato da região para eleger. Mas eu não estou dizendo que é o delegado Rômulo, não. Não, tudo bem, eu até entendo a sua posição. Tem que ter um candidato. Mas eu, como do lado de cá, do eleitor, eu vejo assim... Porque o nunca vai conseguir nada. Se não tiver um candidato aqui, o cara só vem aqui em 4 anos. Sim, doutor, mas veja bem, eu do lado de cá, eu vejo assim os políticos, por exemplo, muito distante da população. Realmente, quando chega o ano de política, aí há aquela campanha, aquele peso. Mas durante os outros anos que precede a eleição ou pós a eleição, há esse distanciamento. Por isso, o senhor hoje, como delegado, e principalmente como vereador, e essa questão que nós estamos debatendo aqui, como pode haver essa proximidade? Porque eu acho que não é muita culpa do eleitor. O eleitor, claro, tem a sua parcela de culpa. Mas nessa questão de proximidade, o eleitor fica perdido, ele não sabe em quem ele vai votar. Ele não conhece o político que ele tem aqui, nem a força desse político que ele precisa. Por exemplo, esses projetos que o senhor notificou aqui e apresentou são importantíssimos, principalmente para a área de segurança. Mas por que não sai do papel? Como o senhor mesmo falou, porque não tem um político de peso, um deputado federal, um deputado estadual, até um senador da República, que a gente sabe que é difícil, mas é possível. Como a população de Codó pode ter essa proximidade. Agora eu peço que o senhor fale tanto para as questões dos seus companheiros, agora como o senhor vai lançar a campanha, né? Na próxima eleição, depois do afastamento, para ter essa proximidade. Como é que pode ser feita essa proximidade do candidato com o eleitor? E para que esse eleitor possa compreender que ele precisa eleger um deputado federal da cidade dele. Porque é muito candidato. Aqui em Codó tem muito candidato. Então, como é que a gente pode fazer essa aproximação, na sua opinião? Na minha opinião, tem que ter consciência política. Eu sei que é uma coisa muito difícil isso hoje, entendeu? Mas essa consciência política, a gente tem que levar isso mostrando que aquele candidato ali tem como fazer. Eu, como delegado de polícia, já faço e farei para o Codó como delegado de polícia. Como vereador também já fiz muito, faço e farei muito como vereador. Mas como deputado eu farei muito mais, entendeu? Porque vou ter como pegar minhas indicações e jogar para Codó, jogar para Peritoró, que é essa região onde eu trabalho. As pessoas me conhecem aqui nessa região, entendeu? A gente precisa, a gente tem que dar particularidades das coisas que tem mais de importante aqui na região de Codó, na região de Timbiras. Aqui não tem indústria, entendeu? Aqui não tem, o comércio aqui é muito frágil, entendeu? A gente vive aqui da lavoura,
vivemos aqui da terra, entendeu? Nós temos aqui, na nossa região de Codó, temos 3 rios perenes. A gente tem que transformar isso aqui, temos que produzir. Está aqui chegando a soja agora aqui, estão comprando tudo aqui perto, estão comprando tudo. Então vai ter a soja, tem o milho já, entendeu? Então nós precisamos pegar esse material, esses commodities, entendeu? O arroz, o milho, a soja e transformar isso em produto, entendeu? Trazer uma Bunge dessa da vida, do mundo aí, botar aqui dentro de Codó, industrializar esse produto. É pronto, falei um dia, não é só fazer a cesta básica, não é só dar o clientelismo, né? A gente tem que não só consumir, a gente tem que produzir a cesta básica, mas como gerar riqueza, gerar renda, entendeu? Para isso tem que ter o quê? Projetos de leis, através de quê? De emendas impositivas que vêm para cá, entendeu? Criar cooperativas na região para a gente colocar empresas, entendeu? Fazer 200, 500 hectares de milho, tirar aquele milho, não vender para fora e produzir, reproduzir aquele milho, industrializar aquele milho. Eu estou entendendo, realmente, eu sei, o senhor está falando, é muita ideia em prol da população. E a gente sabe que tudo termina na política, começa e termina na política. Então, Codó hoje, pelo que o senhor está colocando aqui para nós, falta força política, né? Política. E representatividade pela questão política. Por isso que eu perguntei para o senhor, como a gente pode trazer essa força política e apresentar ela para a população e como a gente pode fazer com essa população para que ela tenha essa consciência dessa força política. Porque hoje eu vejo uma distância muito grande dos políticos para a base, que é a população. Porque a população ela é despolitizada em Codó. O Brasil, de uma forma geral, é despolitizada. Mas em Codó há uma deficiência muito grande na questão política. Então, essa questão de educação é muito forte. Por isso que eu estou perguntando para o senhor como que a gente vai fazer para trazer essa consciência política para a base, que é os eleitores. Tu vai ter que conscientizar ir lá embaixo na educação. Tu vai ter que fazer isso aqui em Codó. Para tu ter ideia, em Coratá, a sociedade lá é muito mais politizada do que aqui. Entendeu? Porque lá teve muito menor do que Codó, né? Porque lá teve um trabalho de base na educação gigantesco que o Ricardo Moura fez. Mas entendeu? Não foi só no período de campanha. Não, período sempre, né? Aqui a gente tem um déficit de estudante fora da sala de aula gigantesco. Então, assim, isso é uma questão cultural de Codó. Infelizmente, isso tem que ser corrigido. Entendeu? Então, essa consciência política aqui tem que ser corrigido lá atrás. Uma coisa que a gente pode fomentar hoje, mas isso vai corrigir daqui a 10, 15, 20 anos. Entendeu? Porque aqui o assistencialismo é gigantesco. Infelizmente, entendeu? A consciência política de Timbiras é maior do que Codó. Pois é, doutor. Mas eu sei. Mas assim, a gente tem que corrigir essa base lá embaixo. Lá embaixo, na educação, lá do jovem, lá de baixo. Colocando uma consciência política para ele, que ele tem que votar no candidato da cidade, tem que eleger um candidato da cidade, porque vai ser muito melhor para a cidade, porque os recursos vão vir melhor para a cidade, entendeu? Mas agora essa questão de educação política, que tem que ser implantado isso na sociedade, dentro da escola, entendeu? Então, mas o senhor como político, como que a gente pode fazer, colocar essas bases no bairro? Porque a gente vê que os bairros não existe essa base. Vai do bairro para a escola, não existe. Quando chega na escola, você vê que, inclusive, os professores, às vezes, são desprovidos de apoio, porque eles não têm esse apoio por parte da classe política para trazer conscientização a esses eleitores. E quando você vai para o bairro, principalmente quando você vai mais para a periferia, você vai ver que o distanciamento da consciência política é muito maior. Por isso eu quero saber como o senhor, como político, agora o senhor já lançou campanha, no futuro aí o senhor vai se afastar para estar lançando um novo cargo público, como que a gente pode estar corrigindo essa deficiência de Codó da base, lá no bairro? Criar uma associação, criar algo que o político pode estar lá. Por isso eu queria que o senhor explicasse assim de uma maneira clara e transparente, para que a população possa enxergar isso. Entendeu? Para que ele possa ter essa consciência política. Os políticos têm que estar mais próximos, né? Porque está distante. Está distante, tem que estar mais próximo. A política de Codó tem que procurar um meio, né? Na minha cabeça, por enquanto, tem que fomentar essa inteligência emocional política, com alguns programas políticos, alguns programas educacionais. Por exemplo? Pode ser alguma coisa que a gente pode criar uma inteligência emocional em relação a isso aí. Uma ideia que a gente pode surgir, por enquanto não está surgindo nenhuma ideia na minha cabeça agora, mas a gente pode amadurecer isso aí para a gente criar
uma forma para educar esse pessoal em relação à consciência política, né? Mas é uma coisa que pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado. É por isso que eu falo que não é fácil. Se eu ver a dificuldade para a gente encontrar pelo menos uma palavra, um termo, para a gente escrever como fazer uma base dentro do bairro, da periferia, dentro da zona mais pobre da cidade, para que essas pessoas tenham consciência política, não é fácil. E aí, quando a gente vai para a classe política, a gente vê que é distante essa questão. Quando você conversa com um jovem, por exemplo, da periferia... Já teve alguma experiência em algum lugar disso? Já, em São Paulo, inclusive, nós chegamos à associação de bairro, associação esportiva. Você cria clubes para dar apoio, para distribuir renda, mas nesse círculo vicioso, por exemplo, o senhor vai distribuir uma cesta básica. Se o senhor só chegar e distribuir... ciclo vicioso. Se o senhor só chegar e distribuir a cesta básica, o senhor vai estar alimentando esse ciclo vicioso. Lógico. Olha, eu não estou dizendo que não é para distribuir cesta básica, não. É bem-vinda. Tem que profissionalizar esses menores. Essas crianças, tem que estudar. Por isso que eu estou dizendo. A gente distribui a cesta básica e, ao mesmo tempo, conscientiza as pessoas. Lógico. Que isso não pode virar uma rotina, um ciclo vicioso, para que outros políticos não venham usar essa barganha em troca do voto. Na verdade, o Maranhão tem acontecido não é só em Codó, não. Na verdade, essa realidade é do Maranhão como um todo. Muita coisa deu certo, mas muita coisa ainda está dando errado, entendeu? Porque a gente tem que profissionalizar o jovem, entendeu? Tem que dar profissão para o jovem. O jovem tem que saber não pegar só a vara e pescar, né? Ele tem que ter condições de pegar aquela vara, pegar o peixe, mas ter condições de comprar aquela Antigamente tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. E era uma matéria muito boa, porque ela trazia, de certa forma, essa consciência política, tinha esse trabalho voltado para essa área, só que a gente vê hoje que há essa deficiência. Essa CP não existe mais, né? Não existe. Então, acho que os políticos, de uma forma geral, eles deveriam se preocupar, porque senão eles vão entrar nesse vício. Eles alimentam o vício, esse ciclo vicioso de dar alguma coisa em troca do voto, e a população fica viciada nisso. E em troca, a população vai pagar um preço caro, porque não vai trazer infraestrutura, não vai trazer investimento, você vai ter menos educação, menos saúde no município, no estado, no Brasil, por causa que falta essa consciência política. É complicado mesmo, porque assim, quem tem dinheiro leva vantagem, né? O poder Exatamente. econômico leva vantagem ao poder intelectual, com um cara que tem muito mais para oferecer, mas aí é o sistema, né? É por isso que a gente tem que lutar contra o sistema. A gente vai estar lutando contra o sistema desde lá de baixo. Por quê? Porque isso faz parte, né, de uma certa forma, da boa política do Brasil. Por isso que eu digo que eu acho que os bons políticos deviam se unir nessa questão de articular de uma forma sadia para estar mudando a consciência do povo, porque a gente precisa muito mais de vocês do que vocês da gente. Lógico. Chegou o voto, a gente deu o voto. Passou a eleição, o eleitor fica abandonado. Por isso que eu estou questionando, porque eu vejo... Mas assim, o eleitor não pode ser abandonado pela questão só do clientelismo, entendeu? Da cesta básica, do dinheiro aqui de R$100, R$200, porque ali é a compra de voto, né? Ele não pode ser abandonado nas questões públicas, né? Na água da casa dele, no asfalto na porta da casa dele, na segurança pública, né? Que saia e não tenha o seu celular roubado, entendeu? Na saúde, que ele possa ir para um hospital e tenha remédio, tenha médico para atendê-lo. Então isso aí que na educação. Na educação. Por exemplo, em Codó agora vai abrir uma faculdade, né? Isso de medicina. Já abriu, né? Já abriu. Qual o preço da mensalidade dessa faculdade? Parece que é R$10 mil, né? Como é que um pobre estuda numa faculdade dessa, doutor? Por isso que a gente tem que... O nosso governador vai ganhar, se Deus quiser. E a primeira coisa que eu vou cobrar dele é ampliar a Universidade Estadual do Maranhão aqui, para colocar um curso de odontologia e de medicina, que são cursos eletizados, para uma pessoa mais humilde ter condições de fazer um curso desse, entendeu? Por isso que precisamos ter condições de ser eleito aqui em Codó e trazer uma emenda parlamentar para colocar um projeto parlamentar junto à esfera federal para trazer mais outra universidade federal para Codó, que precisa, porque as pessoas humildes não têm condições de... Doutor, uma bolsa, eles liberaram uma bolsa aí, mesmo com a bolsa de 50%, chegaria a R$5 mil. Aí para você ver uma pessoa que recebe um salário mínimo, que paga seu aluguel, sua água, sua luz... Ele não vai ter essa oportunidade. Ele não vai ter. Como que a gente pode dar essa oportunidade? Por isso que eu disse, às vezes as pessoas falam de meritocracia, mas é difícil a gente engolir essa questão de meritocracia,
porque a gente vê que uma classe só é favorecida. Por isso que eu vi que o senhor, na questão de articulação, o senhor é bem desenvolvido, conversei com algumas pessoas, o pessoal chama o delegado Rômulo, uma pessoa que já caiu no carinho aqui do pessoal de Codó. Já não falar na questão de segurança, que foi da gente ter trazido aqui a sua presença hoje, o pessoal quer saber muito. Eu quero explorar bastante o senhor nessa questão política, porque muita gente só conhece o delegado Rômulo, mas o delegado Rômulo hoje é vereador também e tem um mandato. Por isso que eu queria trazer essa consciência para a questão da população de Codó e para todos os lugares onde estiver chegando no nosso programa. Então, na sua opinião, hoje, só para a gente finalizar a questão da política, falta só apoio político, eleger um deputado federal, estadual? Que sim, porque assim, eu como vereador aqui, a gente consegue fazer muito pouco. Muito pouco, porque a gente precisa do deputado, precisa do deputado federal para fazer alguns projetos bacanas, que vão melhorar o nosso dia a dia da cidade. Doutor, explique rapidinho, bem sucinto assim, essa questão do projeto. O senhor elabora um projeto, só para a população entender. Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu pedi agora, no governo passado eu fiz vários projetos, mas poucos deles foram assistidos. Por exemplo, eu pedi ao odontomóvel, entendeu, para fazer um projeto junto à Secretaria de Saúde do odontomóvel, nunca aconteceu. Eu pedi um gabinete odontológico 24 horas no HGM, entendeu? Nunca aconteceu. Isso é fácil, bastava para o prefeito comprar o gabinete, entendeu? Montar a sala e escolher um dentista da cidade para ficar lá 24 horas. Isso já tem em Caxias, atende Timon há mais de 20 anos. O cara sente a dor de dente à noite na cidade. Perdeu o dente. Ele vai lá e toma remédio para dor, pô. Ele vai perder o dente. O problema não é tratado. O problema não é tratado, entendeu? Então, assim, a questão, eu fiz um projeto agora para aquele ferro velho que tem lá na Secretaria de Obra, que é muito ferro velho, muito carro velho, muita coisa, para a gente fazer uma licitação, para fazer um pregão, entendeu? Para a gente vender aquilo ali, através do pregão, e transformar aquilo tudo em cestas básicas, entendeu? Então, e programas para jovens, entendeu? Isso aí fica no papel. É por isso que eu estou questionando assim aqui, para que a população entenda perfeitamente como é que funciona essa questão do projeto. Fica no papel. Então, o senhor criou um projeto. Depois que o senhor botou aqui no projeto, criou um projeto, aí vai para onde? Vai para a comissão? A gente cria um projeto, passa pelas comissões. Aí da comissão sobe para a Câmara, para os vereadores votar. Vai para o plenário para votar, votado, vai para o Poder Executivo. Aprovou na maioria, porque hoje o prefeito tem a maioria dos vereadores. Então aprovou na maioria, aí vai para o prefeito sancionar. Depois que ele sanciona, já está valendo? Ele tem que aplicar, porque tem vários tipos de projetos, né? Eu pergunto. Quando falo projeto, uma situação dessa é uma indicação, porque é uma indicação. Por exemplo, eu fiz a indicação para fazer a segunda ponte do Itapecuru. O projeto todo que está fazendo é o senador Roberto Rocha. O prefeito também está participando também, que é um projeto muito caro. Mas a indicação foi minha, a ideia foi minha. O start foi meu. Entendeu? Sei. A estrada aqui da Bacabinha, eu levei o projeto em mão, mostrei a estrutura do projeto. Mas a ideia foi do Valdec Frota, entendeu? Ele teve a ideia, ele levou o projeto em mãos. Então, assim, mas para ser executado, precisa de várias situações por isso que eu estou perguntando, para que a população entenda, porque eu acho que a maioria não sabe como é que funciona. Porque tem projeto de lei e projeto sem ser projeto de lei, projeto físico. Sabe por que eu estou perguntando? Porque o projeto de lei é de uma lei, por exemplo, na área, o deputado federal, ele faz as leis do país. Os projetos de lei são projetos de segurança pública, ou abaixar a menoridade, são projetos de lei. Entendeu? Projeto físico, bora fazer um projeto aqui para asfaltar a rua aqui do lado da casa do Mauricinho, entendeu? Tem várias situações. Eu entendo essa questão. Por que eu estou fazendo? Porque agora é ano de eleição, depois vai vir novamente a eleição municipal, e a gente ouve uma série de promessas por conta dos políticos. Aí vai do governador ao vereador. Então a população não sabe como é que funciona. Aí o cara diz, eu prometo que eu vou trazer isso para esse bairro. Mas não é uma coisa fácil. E o senhor já criou uma série de projetos e não consegue sair do papel, porque realmente depende não só da sua vontade, como o senhor já demonstrou essa vontade de trazer benefício através de projeto, mas depende da maioria dos vereadores, aí vai depender da assinatura, depois depende do deputado federal para estar trazendo recursos.
Eu fiz a Escola Municipal de Trânsito, o projeto para fazer a Escola Municipal de Trânsito, que as pessoas carecem, não isso é importante. Tirar uma carteira de trânsito. Isso é importante aqui em Codó. Mas não passou, porque tinha comprado. Quando ele votar no vereador, ele tem que votar no vereador, no deputado estadual, federal, no governador, que pensam da mesma forma, porque senão vai ter conflito de ideias e muitos projetos de um do outro não vai sair do papel, não é isso, doutor? Não, lógico, tem que ter um interesse comum, né? Temos que ter consciência, por isso que eu estou com essa bandeira falando bastante nisso, que está aí essa eleição, que é uma eleição que é muito importante para o contexto do Maranhão, para o contexto da região aqui dos Cocais. A gente, por exemplo, tem a questão do marco ambiental, a questão do lixão, entendeu? Que a partir de daqui a 3 anos, toda a cidade vai ter que ter um lixão. Né? Assim, isso. Para reciclar, isso para reciclar. Então, assim, tá aí. Codó não tem. Tinha que colocar um lixão entre Codó e Timbires, entendeu? Tinha que colocar um lixão entre Peritoró, para aproveitar os 2 municípios. Entre Peritoró e Coratá. Isso aí só vem através de emenda federal. O estadual não tem recurso para isso, entendeu? Por isso que nós precisamos de eleger alguém da região de Codó. Estou dizendo que é o delegado Rômulo, longe de mim. Olhem os nomes, analisem os nomes, vejam as propostas, conheçam quem é aquela pessoa que está... O apoio que ele tem, se ele tem força política para desenvolver esse projeto, trazer esse projeto. Então, assim, tem que analisar toda essa situação e não voltar só porque ela chega lá na tua casa e te dá R$100, te dá uma cesta básica, paga uma conta de luz. Isso acontece demais. Promete fazer uma coisa para o teu individual. Uma coisa que é fantasia, essa cipereira no sem cabeça. Eu nunca prometi nada, nem na polícia, nem na política. Eu nunca... tem como fazer isso? Não faço. Não tem como fazer. Eu descarto logo. O pessoal já sabe disso aqui em Codó. Então, essa questão é transparente, né? Total. Esse meu irmão não tem como fazer. Não tem como chegar nisso. Entendeu? Então, eu despacho logo. Tem como fazer? Tem como fazer. Bora fazer. Entendeu? Mas assim, eu nunca prometi nada. Esse não é meu perfil. Porque eu não vou ficar desacreditado, entendeu? Ficar com promessa, aí depois vou ficar desacreditado na sociedade. Graças a Deus, eu não tenho essa marca nas minhas costas. Eleitor de Codó, tenha consciência na hora de votar, porque senão você vai pagar o preço. Depois não adianta reclamar que não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Escolha bem o seu candidato. Se ele tem apoio político, se ele tem força política, não troca o seu voto não por barganha não, senão o preço vai ser muito maior. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu acho que foi de grande aproveito aí para todos que estão nos assistindo. Eu queria que o senhor falasse na questão de segurança, né? Codó, a gente viu que aumentou muito a criminalidade, né? Eu passei um bom tempo longe daqui, uns 20 anos, mas eu vi que Codó está muito violento. Hoje a gente não consegue falar no telefone, sair na rua, porque você corre o ser assaltado. Na questão rural, a mesma coisa. Quem ouviria há muito tempo a questão de assaltos, roubo? Hoje na zona rural cresceu muito a violência. De moto, o cara não chega e pede a sua moto, ele chega e atira e leva. O que o senhor atribui esse crescimento da violência na cidade de Codó? A falta da base educacional, cultural, das pessoas, que o êxodo da questão do estudante dentro das escolas, entendeu? A questão educacional, total. Aqui, de 80 adolescentes, 75 não está estudando, meu irmão. É uma loucura. É uma dificuldade maior do mundo para a secretária de Educação hoje pegar o aluno e matricular o aluno. Então, isso veio com a pandemia, que teve uma desistência muito grande. Então, a base da violência é a educação, a falta de educação. É educação total, entendeu? Então, assim, os caras não estudam. A questão de desemprego, essa questão emprego, também. Pode perguntar todos 100% perguntam qual é a tua profissão. Ou é ajudante pedreiro, ou é servente, ou é lavrador. Entendeu? O cara não tem nenhuma profissão. Ele não tem profissão nenhuma e diz que é lavrador. Entendeu? Então aqui não é. Não é. Todos eles estão desocupados. Entendeu? E crimes violentos, né, doutor? De execução. Então, porque os caras não tiveram base, os caras não estudaram, entendeu? Os caras não procuraram o caminho correto. E essa questão dos caras virem de fora para cá, que você viu gente de fora com armamento até do exército aqui foi pego aqui. Então, assim, a violência existe e vai existir, entendeu? Não tem como não deixar de existir. Mas a polícia de Codó atua muito. Existe o crime, existe, mas a gente dá resposta rápida.
Apesar com pouco efetivo que nós temos, a gente dá a resposta rápida. Que é isso que eu queria perguntar para o senhor. O crime acontece em Codó, mas as nossas prisões são gigantescas. Aqui quase todo dia a gente faz 2, 3 flagrantes por dia. Aqui tem mais de 500 presos no presídio, entendeu? Então o presídio aqui é o que tem mais volume em termos de proporção, entendeu? O presídio de Codó. A gente prende todo dia. Para tu ter ideia, como falei antes, Codó foi a cidade que mais prendeu no Maranhão, entendeu? Mais de 300, o número exato não sei hoje, mas foram mais de 300 prisões, entendeu? Então é um número gigantesco, né? Para uma cidade desse tamanho, porque existe o crime, mas a polícia atua. Nessa atuação da Polícia Civil, a Polícia Civil enfrenta outro problema, que é a questão de finalizar os processos. Hoje, qual é o maior problema da Polícia Civil de finalizar uma investigação, por exemplo? Na verdade, é infraestrutura? É infraestrutura humana. A humana? Humana. Falta de estrutura humana. Poucos investigadores, poucos escrivães e poucos delegados. A estrutura material e tecnológica. O volume que entra, entendeu? É gigantesco, não tem como fazer tudo. A gente escolhe, a gente joga para cima e escolhe. Mas para estar melhorando, como pode melhorar essa parte humana? A gente só tem um concurso prédio, público, só tem um prédio, tem que ter concurso público do Estado. Agora, chegando ao nosso final aí do programa Tete a Tete, aqui com a presença do delegado vereador Rômulo, foi muito bom a entrevista com o senhor, acho que a população também vai gostar muito. Hoje, as considerações finais, o que você diz hoje para a população? Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, aqui do Ayrton Amando, né, do programa Tete a Tete. É a primeira oportunidade que estou tendo de falar no podcast, né, é importante. Isso é mais um meio de comunicação, hoje está bombando em todo o país, esse meio de interação com as pessoas, né, é um meio que a gente tem para ter acesso às pessoas, conversar com as pessoas, né, saber um pouco mais das nossas ideias, o que a gente pensa, deixa de pensar, o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Então, nosso interesse maior aqui, como político e como delegado de polícia, é trazer segurança pública para a sociedade de Codó, segurança essa alimentar, de educação, de saúde, de esporte, de segurança pública propriamente dito. Então, esse é o nosso trabalho, que a gente trabalha de manhã, tarde e noite, para trazer o bem-estar para a comunidade de Codó. Então, eu quero agradecer ao convite e que Deus abençoe todos vocês. Eu que agradeço a presença do delegado Rômulo, foi muito solícito, veio aqui. Eu acho que nem ele mesmo falou, tem assunto para falar mais de 2, 3 horas. Na questão de segurança, eu peço perdão, o tempo não deu, mas nós vamos trazer outra vez aqui, vou convidar o senhor para uma próxima vez, vou estar informando aí, porque, como ele diz, ele é delegado e vereador, então a agenda não é muito fácil. Então, vou tentar agendar só para a gente bater papo só nessa questão de segurança, né? Eu sei que a população quer saber mais sobre essa questão, né? E nós falamos pouco, mas nós vamos trazer ele novamente aqui. Então, um abraço a todos e até o próximo Tete a Tete. Hoje com o delegado Rômulo, vereador Rômulo. Obrigado.